Senhor, e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Senhor, te dou graça, Deus, por mais um dia na tua casa. Deus, primeiramente eu venho te pedir misericórdia, Deus, misericórdia pela minha vida, misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, porque estamos aqui para prestar um culto a Ti. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque nós cremos, Deus, e sabemos que os Teus planos, eles são bons, Deus. São planos para bem, Senhor, e não para mal. Te peço, Deus, que toda ação maligna caia por terra, Deus, em nome de Jesus. E que aqui, Deus, haja apenas a manifestação do Teu Santo Espírito. Que vidas, Senhor, possam se render a Ti, que haja salvação dessa casa, Pai. E que nós possamos, enquanto igreja, adorar, exaltar e glorificar Teu santo nome. É essa oração que eu te faço, agradecida por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos preparar a nossa família. Está abençoada. A nossa família é abençoada pelo Senhor, né?
se encontra no livro de Salmos, capítulo 127, versículos de 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mulheres, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Homens, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Todos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alçada. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Amém. Agora, irmãos, vou pedir que vocês se assentem. Estaremos fazendo uma inspiração musical. Na rocha em que minha casa está firmada.
louvar nessa noite, queremos te bendizer e glorificar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, onde podemos dizer que no alicerce da nossa família, a rocha é Jesus Cristo. Então, nossa família será próspera, nossos filhos serão como flecha de valente, ou como flecha da aljava do valente, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. A nossa descendência prosperará de netos, filhos saudáveis, que estarão glorificando e bendizendo o teu santo nome. Os casamentos serão edificados no Senhor, porque cremos que a família é algo que o Senhor estabeleceu, cremos que a família é algo que o Senhor criou. Então, todo encantamento, qualquer calau, qualquer maldição, qualquer intento dos anjos caídos serão repreendidos. Nós estaremos amando nossas esposas, seremos amados por elas, nossos filhos, nós estaremos, Senhor, profetizando toda sorte de bênção. Serão filhos que nos honrarão, para que eles possam ter os seus dias prolongados sobre esse tabernáculo chamado terra. Aqueles que ainda não podem dizer Atos 16:31, eles irão, Senhor, dizer, porque profetizamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que os nossos familiares não descerão à sepultura sem confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, por esse culto. Continue falando. Obrigado pela vida de cada irmão. Queremos, Senhor, apresentar diante do Senhor, nesta hora, teu filho, Pastor Marcos. Será um canal desobstruído da tua glória para pregar, para falar a tua palavra. Dá ordem ao teu anjo para que estejam acampados, guardando e protegendo, pois nós choramos assim, em nome de Jesus o Cristo. Amém, amém. Querido, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres, porque podemos mais um domingo estarmos reunidos como igreja. Louvo a Deus pelo pequeno, grande rebanho que se encontra aqui nessa noite, aonde, como intuito, com uma única finalidade, nós queremos glorificar, nós queremos bendizer um Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Veja a presença de alguns que podemos dizer que não são visitantes, mas quero dizer, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos nesse momento, que é o momento que temos de dízimos e ofertas da casa do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, e o capítulo que eu quero compartilhar com vocês é o capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. E eu quero ler alguns versículos desse provérbio. Provérbios 3, vamos compartilhar esse texto da palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 5. Diz assim: confia em Adonai, Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Versículo de número 8 diz assim: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Porém, versículo 9 e 10, eu quero dar ênfase nessa noite, quando diz assim: honra a Adonai, Senhor, com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Consequência disso, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu costumo dizer uma coisa, tem muito tempo que eu não falo isso, mas eu queria nessa noite destacar: entre
abençoa. Não no viés dessa teologia louca da prosperidade, mas no viés do que nós acabamos de ler, de compartilhar, quando nós entendemos que somos chamados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não estabelecer os nossos pensamentos ou princípios, mas também honrar ao Senhor com o nosso bem, honrar ao Senhor com a primícia de toda a nossa renda. É interessante que na cultura judaica, quando você fala de primícia, a primícia tem um significado muito abrangente, muito abrangente. Algum tempo atrás, algumas igrejas, elas estavam vivendo uma prática, principalmente as igrejas de visão celular em governo de 12, aonde o pastor se colocava na figura sacerdotal, e por ele ter ou apresentar, melhor dizendo, a figura de um sacerdote, ele estabelecia um princípio muito vigente no Velho Testamento, onde o primiciador, ele ia ao sacerdote levando a primícia, seria a primeira parte de um fruto, a primeira parte de algo. E o que o sacerdote fazia? Ele colocava a mão direita sobre aquela pessoa, dizendo que aquela pessoa estava agora abençoada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele usa um exemplo muito judaico sobre a primícia, quando ele diz que se a primeira parte da massa for primiciada, todo o restante se torna o quê? Extremamente santo. Então os judeus entendiam que se o sacerdote estava abençoando aquela primeira parte, aquilo que ele estava levando para consagrar ao Senhor, todo o restante seria extremamente abençoado. Só que nós não estamos mais debaixo de uma lei. Eu costumo dizer que eu não sou um sacerdote, até porque o apóstolo Pedro ensina que o reino de Deus é composto de sacerdotes e sacerdotisas. Todos aqueles que aceitaram Jesus como único suficiente Salvador, eles agora podem ter acesso a Deus. Então era algo que somente o sacerdote podia. Pedro fala: vós sois geração o quê? Eleita, sacerdócio real, santo ao Senhor. Então somos sacerdotes diante do Senhor. Não sou sacerdote no viés de ter essa autonomia, como tinha um sacerdote judaico, de dizer assim: eu estou abençoando você. Mas eu queria que você entendesse esse texto dentro de um viés bíblico, quando eu ressalto o que eu coloquei sobre a palavra do apóstolo Paulo. Quando nós exercemos fidelidade ao Senhor nos nossos dízimos, quando nós exercemos fidelidade ao Senhor nas nossas ofertas, nós estamos dizendo que o restante passa a ser o quê? Consagrado ao Senhor. Nós estamos contribuindo, nós estamos ofertando, porque nós entendemos que necessitamos, carecemos que o Senhor esteja o quê? Abençoando. Então, ofertar e dizimar é justamente isso. Contar com a providência, com a manifestação do Jeová Jireh, do Deus que provê. O provérbio vai dizer que quando nós honramos ao Senhor com a primeira parte, quando nós honramos ao Senhor com a primícia, quando nós exercemos fidelidade no dízimo, na oferta, a consequência é muito simples, pois ele diz: e se encherão fartamente o quê? Os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se nós consagrarmos as nossas finanças ao Senhor, eu acredito biblicamente que o Senhor estará o quê? Abençoando. Abençoando. Eu não estou dizendo que você não esteja imune a um problema de ordem financeira, mas eu estou dizendo que mesmo com um problema de ordem financeira, seremos o quê? Abençoados. O dízimo e a oferta é o exercício da nossa fidelidade. O próprio texto de Malaquias vai dizer, que Deus vira para sua
cobra o exercício de sermos fiéis ao Senhor. Essa semana eu estava ouvindo duas mulheres e elas estavam falando que dízimo não é algo neotestamentário, dízimo é algo da lei. E aí ela falou algumas coisas que eu acredito que diante do escudo bíblico, diante da palavra do Senhor, elas pecaram, porque elas falaram que o dízimo era algo que foi entregue à tribo de Levi. A Bíblia diz o contrário. E por que o dízimo é algo bíblico? Porque o primeiro a receber dízimo não foi Arão. O primeiro a receber dízimo foi um sacerdote chamado o quê? Melquisedeque. E ela falou assim, você pode ver que os judeus não falam de dízimo. Jesus, quando ele estava pregando, ele não falava de dízimo. Certa ocasião eu estava estudando, lendo alguma coisa, e algo me chamou muita atenção, porque o estudioso, o escritor, disse assim, se você tentar falar com um judeu sobre anjos, ele vai rir de você. E aí surge uma grande pergunta, por que ele vai rir de mim se eu tentar falar alguma coisa de anjo? Porque todo prenúncio divino, eles sabem que foi anunciado por quem? Por anjos. Então não fale de anjos com os judeus, porque eles sabem o que é a manifestação de anjos. Um dia eu estava comprando algo de som automotivo e fui numa loja interplanetária ali em Cascadura. E daqui a pouco saiu um homem com uma quipá na cabeça, né? Uma quipá, onde eles acreditam que é a cobertura do eterno sobre a vida deles. Ele não estava nem com chapéu, disfarçando, né? Alguns judeus às vezes, eles têm sobre a cabeça um chapéu, mas está com uma quipá. Se ele tirar o chapéu você vai ver. E eu virei com um dos funcionários, perguntei assim, ele é um bom patrão? E o funcionário falou assim, esse cara é extremamente justo. Extremamente justo. Ele é muito certo. E tem uma coisa que ele fala muito clara para nós, que a fidelidade a Yahvé, que a fidelidade ao Senhor é tudo na vida de um homem. E ele fala para a gente sobre dízimo ao Senhor. Então, se você quiser ensinar um judeu sobre dízimo, ele vai rir de você. Porque dízimo não é para o judeu 10%. Dízimo é totalidade. 10% é uma consequência. Então, aquelas mulheres estavam dizendo que o dízimo não era algo que Jesus ensinou. Para que ele vai ensinar algo que já se o quê? Sabe. Você vai ensinar de anjo para quem sabe suas coisas sobre anjo? Claro que não. A gente só vai ensinar para a irmã Sandra a equação do segundo grau. Menos B, mais ou menos, A quadrado de 4AC sobre 2A. Ela vai rir de mim. Por que ela vai rir de mim? Porque ela é professora de quê? Matemática. Eu não tenho como ensinar isso para a irmã Sandra. Porque ela passou a vida dela toda o quê? Lá no quadro. É alguma coisa você chegar para um professor de física, querer assinar a fórmula da aceleração ΔS sobre ΔD, e aí você quer dizer, ele vai rir de você, gente. Movimento retilíneo uniformemente variável e tal, tabela periódica química, o pessoal vai rir de você. Então, falar de dízimo para Jesus era algo que ele não precisava falar, porque dízimo era algo enraizado na quê? Na própria cultura. Dízimo é bíblico. E dízimo não é coisa judaica. Dízimo é coisa bíblica. O primeiro a receber dízimo foi Melquisedeque. Quer entender isso melhor? Rapidamente, eu não vou pregar hoje. A Bíblia diz que se Jesus fosse aceito como sacerdote, ele não poderia, porque ele é descendente de quem? De Arão. Os sacerdotes são da tribo de Levi. Jesus é aceito como sacerdote, porque ele é sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque, rei da paz, rei de Salém, rei da paz. E a Bíblia diz que, havendo a mudança do sacerdócio, havendo a mudança da lei, se muda também o quê? Nós não estamos mais debaixo de sacerdócio araônico, então nós estamos debaixo mais de lei judaica. Estamos debaixo do quê? Da graça, porque há um sacerdote segundo a ordem de quem? Olha como é que a Bíblia diz. Quem
Deus vai estar abençoando. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos abrir os nossos hinários no hino, que é o hino de número 367 do nosso cantor cristão. Nós não vamos cantar com mudança, não. Vamos cantar de normal, tá bom? Tem problema? Ou vocês ensaiaram? Eu preciso salvar. Ia cantar normalmente. Hino normal. Vamos cantar normalmente. Hino de número 367 do nosso cantor cristão. Você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor. Hino de número 367, firme na rocha. Você já sabe que você está falando
um númerozinho em cima da letra. Aí eu falei assim, acho que vou fazer literatura. Porque matemática sempre foi um grande mistério, né? Tem uma irmã aqui que é a irmã do mistério aqui nessa igreja, né? Glória a Deus, né? Se uma irmã não for puro, porque a irmã do mistério pode crer na oração dela, né? Se desvenda a matemática, ela tem aí a missão para fazer muita coisa na obra de Deus. Queridos, nessa noite eu quero pensar com os irmãos a respeito de um tema que é muito comum nas famílias. Quero falar de crise. Crises, né? Problemas, dificuldades, né? Para alguns, né? Dando um outro nome, né? Eu acho que quase todo mundo que está aqui, eu não quero arriscar dizer que foi 100%, já teve algum tipo de crise na família. Eu acho que isso faz parte, né, da nossa vida, isso faz parte do nosso viver, né? Viver em alguns momentos nos depararmos com algumas crises, e elas chegam mesmo. E essa palavra é uma das palavras mais usadas, né, no nosso cotidiano, principalmente de brasileiro. A gente fala muito e a gente escuta muito, estamos vivendo uma crise financeira no país, estamos vivendo uma crise política no país, estamos vivendo uma crise disso.
no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. A partir do primeiro versículo. E é uma história bem conhecida de todos nós. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegaram os credores para levar os teus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte ao que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram às vasilhas e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu viverás com o restante. Vamos orar. Amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos por esta noite em que separamos para te louvar, para te adorar, para estarmos, Senhor Deus, na tua presença. Pai querido, a tua palavra que nesta hora foi lida, Senhor Deus, Pai, aplica-as nos nossos corações. E o mesmo Espírito Santo inspirou o autor, Senhor Deus, a escrever. É Ele que vai colocá-la, gravá-la em nossas mentes, nos nossos corações, para a edificação das nossas vidas, para a transformação dos nossos momentos, para crescimento, Senhor, da tua graça. Nós oramos, pedindo por cada família aqui representada, que seja nesta noite mais uma vez abençoado por ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muitas vezes nos deparamos na nossa vida, no dia a dia, com problemas. Essa mulher, um dia, ela acordou, esse dia ela levantou e tinha lá batendo na porta dela. E ela vai atender a porta, havia lá alguns cobradores, dizendo para ela: olha, nós queremos agora aquilo que esta família deve, nós queremos o que o seu marido deve, nós queremos cobrar a nossa dívida. Tinha ele direito de fazer isso, afinal, quem deve tem que pagar. E aí aquela mulher acorda naquele dia, talvez ela nem esperasse por isso, talvez ela estivesse vivendo no seu dia normalmente, mas isso aconteceu com ela. Eu fico pensando nessa situação, pelo que levou essa família temente a Deus, uma família de servos de Deus. O texto bem diz: olha, esta mulher chega a dizer então para o homem de Deus: olha, o meu marido, o seu servo, o meu marido, o seu discípulo, o meu marido, aluno da sua escola de profetas, o meu marido era temente a Deus. Aquela mulher tinha uma vida, a sua família tinha uma vida de comunhão com Deus. Daí dizer que problemas podem bater na porta de qualquer um. Não é porque você tem uma vida consagrada, não é porque você é uma pessoa que frequenta a igreja todos os domingos, todas as quartas, não é porque você é dizimista que você vai estar livre de passar por alguns problemas, algumas dificuldades. Eles batem. E assim aconteceu com aquela mulher. Ela estava vivendo uma situação terrível. Era uma situação que já não era fácil para ela. Aquela mulher era uma mulher enlutada. Era uma mulher que o marido já
e acontecer algo desse tipo nas nossas vidas. Não alguém bater, perdoar, mas o problema, seja ele qual for. No mundo tereis aflições. Jesus nos diz, e não tenta nos enganar, dizer que viver vai ser um mar de rosas. Viver vai ser só festa. Não há lutas e há batalhas. E olhando para as crises desta mulher, e eu quero destacar algumas, né, para que possamos pensar nela. Olhando para ela, nós vamos tentar aprender como superar as crises. E a primeira crise que ela vai, então, se deparar na vida dela é a crise de saúde do seu esposo. A Bíblia não diz do que ele morreu. A Bíblia não diz como ele morreu. Mas a grande verdade é que aquele homem morreu, e provavelmente com um problema de saúde, até porque era um tempo em que a medicina não era lá essas coisas. Se tratava com ervas, com ungüentos, se tratava com azeite, com óleo, lavando. E aquela mulher sentando se depara, e eu posso conjecturar com você, pensar com você que talvez tenha sido isso. Talvez aquele homem tenha ficado doente, e por algum tempo, e talvez por causa disso, ele se endividou. Talvez por causa disso, a família se endividou. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Quando Jesus está pregando e ela se achega a Jesus, a história dessa mulher diz que ela havia gasto todos os seus bens para tentar a cura. Então vamos pensar que na história dessa mulher e dessa família, eles têm gasto todos os bens. Já não tinha lá muita coisa. Essa família talvez já tenha gasto a última moeda tentando salvar a vida daquele homem, do seu esposo. E eu quero dizer que hoje muitas famílias estão vivendo doentes. Muitas famílias estão doentes não fisicamente. Muitas famílias estão doentes não por causa de uma enfermidade, por causa de uma virose, ou por causa de um problema de saúde que veio de repente, mas estão vivendo porque a vida tem levado algumas pessoas a ficarem doentes, fisicamente, mas também emocionalmente. Nos meus 35 anos, como líder, como pastor, eu já vi muita gente que estavam saudáveis fisicamente, mas emocionalmente muito doentes. Belo dia acordou com depressão, caos, pânico, síndrome do pânico. Belo dia acordou e, sabe, as coisas não estavam tão boas por causa de problemas familiares, por causa de histórias que viveram, e aí elas estavam doentes, sim. E aí eu quero dizer para você, amado, que algumas coisas deixam a família doente. Uma delas é falta de perdão dentro do lar. Isso pode adoecer a família. O orgulho pode adoecer a família. Quando nós olhamos para uma família cheia de ressentimento, isso adoece a família. De uma hora para outra, acontece muita coisa e o ressentimento volta. Algumas mágoas não tratadas aos pés da cruz adoecem as famílias. Quantas famílias estão vivendo doentes? E por essas doenças, causadas por esses problemas, por lembranças do passado, por infidelidade, quantas famílias estão vivendo doentes? Mas olha para mim que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a nossa cura. Jeová Rafa. Jesus é o que pode nos curar. Jesus é o que pode curar a nossa alma. Quando nós lemos o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele diz que certamente ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, seja ela física, seja ela emocional. Ele levou sobre ele
curados, nós somos sarados. Se há algo na sua mente, algo no seu coração que está trazendo uma dor para você, está fazendo você viver uma crise interior, então coloca agora os pés de Jesus, coloca agora os pés do Senhor, porque Ele é o Senhor que cura. Ele é o nosso Deus que cura, e Ele morreu na cruz para que a cura esteja sobre a sua vida. E aí o outro problema que ela viveu, a segunda crise que ela vive naquele momento no seu lar, ela foi a perda, primeiro foi a doença e agora a perda do seu ente querido. Ninguém está preparado para perder, e não é perder o ente querido não. Nós naturalmente não estamos preparados para perder nada. Você lembra? A gente vai entrar na Copa do Mundo agora, né? Você lembra daquele 7? Tem gente que até hoje não se recuperou. Tem gente que até hoje sofre por causa disso. E hoje que tem pessoas que têm trauma. Você acredita nisso? Que pessoas tiveram crises por causa disso. Nós não estamos acostumados a perder o ente querido, por mais que você esteja preparado. Nosso medo, quando um fato ocorre, é outra coisa, é uma outra situação. Aquela mulher, ela teve aquela perda, ela estava de luto, estava prestes a viver um luto ainda maior dela e dos seus filhos vivos, porque eles iam ser levados. Essa era a grande questão da vida daquela mulher. Queridos, eu fico pensando, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando aquela mulher da parábola que Jesus conta, da dracma perdida, quando ela perde aquela dracma, e Lucas capítulo 15 vai dizer isso, ela não sossega até encontrar aquela dracma perdida. Claro que isso é uma figura de Deus buscando você. Mas o que o texto diz? Que ela vai buscar, ela procura de um lado, ela procura, ela passa tudo, ela começa a buscar isso. Porque ela não se conforma com a perda daquela dracma, segundo a passagem. Mas tem uma outra, Eliseu, quando estava com os seus discípulos, eles saem para perto do Jordão e eles vão lá para pegar madeira, eles vão lá para pegar então estacas para fazer um acampamento. Enquanto eles estavam cortando, enquanto eles estavam tirando lá as madeiras, o machado de um deles vai dentro do rio. Sabe qual foi a palavra daquele homem? Ai, meu Deus! Capítulo 6, segunda vez, versículo 8, ele vai dizer assim: ai, que dor do meu coração, perdi. E pior é isso, não era dele, era emprestado. Não seria bom perder, então ele não estava preparado para perder nada. Queridos, quando eu penso aqui, aquela mulher, ela havia passado por isso e provavelmente, a sua dor estava dentro do peito. Perdeu o marido, vai perder os filhos. Talvez ela tenha perguntado: por quê? Por que eu tenho perdido? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu acabei perdendo esse relacionamento? Por que isso? Por que aquilo? Talvez você esteja se questionando por algumas perdas da sua vida. Eu aprendi quando era garoto que a gente não podia falar por que eu, mas para quê? Para que isso aconteceu? Mas isso é muito difícil, pastor Márcio. Para quê? Eu não quero saber para quê, eu não quero perder, eu não quero sofrer, eu não quero ter dificuldades. Mas mesmo assim, tudo há um propósito na nossa vida. Porque todas as coisas concorrem para o bem. Amém, glória a Deus. É isso que você precisa crer. Aquela mulher não sabia o que estava acontecendo. Havia um medo de insegurança. Estava tomando conta dela. Então, a outra crise, a primeira crise foi doença, entrou na vida. E quando a doença entra na nossa vida, seja ela física, mental, emocional, é uma crise que temos.
quando ela entra por causa de uma perda de um ente querido, ou porque perdemos alguma coisa que achávamos importante, vivemos uma outra crise. Você imagina um chefe de família numa época dessa perder o emprego? Como é difícil, como é uma crise que ele está vivendo. Mas olha, Jesus ele diz, olha para mim, porque se você perdeu alguma coisa que você achava importante, não se preocupa não, porque eu sou Deus provedor. Eu sou Deus que cuida de você. Eu sou Deus que não te deixa passar por necessidade. Mateus capítulo 6, quando nós lemos lá no versículo 25, e Jesus vai exatamente falar para você nesta noite: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto que comer ou beber, nem que os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Jesus está falando o seguinte: se há alguma perda na sua vida, eu estou cuidando de vocês. Se há alguma falta na sua vida, eu estou cuidando de vocês. Se há alguma luta na sua vida, eu estou cuidando de vocês. Sabe, se é uma perda familiar, nós lá na igreja, nessa final de semana, um colega nosso, um irmão nosso, perdeu a sua mãe. E eu fico pensando, por mais que ela estivesse internada já há algum tempo, por mais que ela já não estivesse mais reagindo, a dor que ele sentiu, ela existe, ela é verdadeira. Mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco. Jesus está no nosso lar, caminhando, cada dia mais, cada hora com a gente. Sabe? Então, esse foi o segundo problema que ela viveu. Olha o que Jesus disse: portanto, eu lhe digo, não se preocupe, eu estou com vocês. Por onde vocês passarem, eu estarei com vocês. Essas perdas são temporárias. Querido, o nosso lar, a nossa vida, ela é eterna. Tudo nessa vida é passageira. Tudo da nossa vida, não importa o que você tenha construído, o que você tenha sido, o que você tenha se formado, é passageiro. Mas o que Jesus tem para você nunca vai ter que se perder, que é a vida eterna, porque Ele disse que a partir do momento em que você crê em Jesus como o único eterno e salvador da sua vida, ninguém vai tirar das mãos dele. Você não se perde mais. Você é do Senhor e o Senhor vai cuidar de você. Queridos, e aí vamos para a terceira crise que aquela mulher ela viveu. E essa aí eu acho que é a crise nossa de cada dia mais. É crise financeira. Eu acho que todos nós, e é interessante que eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não tem pouco, vivem crise financeira. Sabe aquela história? Quanto mais você ganha, mais você gasta? Sabe que nunca basta para muitos? Mas aquela mulher estava vivendo uma crise financeira, não é porque ela é ambiciosa, não é porque ela é egoísta, não é porque, mas é porque o marido morreu, o provedor morreu, o que sustentava a casa morreu. E aquela mulher era uma dona de casa, era a esposa de um discípulo do profeta Eliseu, de um homem temente a Deus, vivia no ministério. E aí naquele momento não tinha INSS, não tinha
crise de assistencialismo muito grande, porque há muitos idosos sem sustento. Então, a crise financeira ela pode chegar na nossa casa e pode chegar na nossa vida, e tem várias maneiras e motivos para ela chegar. Por causa do desemprego, ela chega. Se você ficar desempregado há muito tempo e acabar lá o seguro-desemprego, até você encontrar, você vai ter um momento de crise. A doença pode trazer crise financeira para você. Quando você pensa em gastar mais do que você ganha, traz problemas financeiros para você. Quando você, na verdade, não tem planejamento na sua vida, traz crises financeiras. Tem muita gente brasileira que não tem o hábito de fazer planejamento financeiro. E por isso vive muitas crises. Então, aquela turma que está para casar, comece a pensar nisso. Eu falo sempre para minha filha o seguinte: olha, você tem que ter no mínimo guardado. Não é não contar com Deus, mas é você se precaver. Pelo menos 3 vezes aquilo que você gasta todo mês, você tem que ter guardado lá dentro da tua casa. É difícil isso, muito difícil. Eu já tive, hoje eu não tenho, mas eu quero ter de novo. Mas o descontrole financeiro traz crises financeiras para dentro de casa. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você está vivendo alguma crise na sua vida financeira, tem uma coisa para você nesta noite. E ela está lá em Mateus capítulo 6:31. E diz: busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Busque primeiro o reino de Deus. A crise bateu em você na hora de voltar para Deus, na hora de colocar Deus na frente. E aí, queridos, já que nós vimos as crises dessa mulher, eu vou ser bem rápido, porque o meu compromisso hoje, ele ainda é muito mais sério, pastor, por causa do horário, porque depois vai ter um jantar, e aí eu preciso acelerar, porque daqui a pouco, gente, que eu começo a ficar preocupado. Oi? E aí, então vamos correr. Então, olha só, você viu as crises que podem tomar conta de uma família, de uma vida? Vamos ver como aquela mulher superou essas crises. Eu acho que é aí que a gente aprende um pouco mais. Ela viveu um momento terrível. Ela viu que era hora de pedir ajuda. Queridos, a maioria das crises da nossa vida a gente não vence sozinhos. A gente não vence. Muitas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinho, a gente não consegue. Há um momento na nossa vida que nós precisamos de ajuda. Há um momento na nossa vida que nós precisamos pedir socorro. E aquela mulher viu que é hora de pedir, olha, os credores, e ali diz o texto que eles não levaram os filhos naquela hora, talvez tenha dado um prazo para aquela mulher resolver o problema,
Muito pelo contrário, Ele nos abraça. Ele cuida de cada um de nós. Então comece a pensar em deixar um legado espiritual na tua família. Não espere que o marido deixe, não espere que a esposa deixe, não espere que o filho deixe, mas é você, porque você é marido, você é filho, você é esposa, você é tudo isso. Que a partir de você, toda a sua família pode ser abençoada. E aí eu vejo esse texto, né, que nós acabamos de ler. Há momentos que é preciso pedir ajuda. Se você está, eu disse, né, que muitas vezes a gente tem campanhas emocionais. Por que não pedir ajuda a um profissional? Tem igrejas que, infelizmente, dizem: olha, negócio de psicólogo é coisa do diabo. Não é não! Há momentos na nossa vida que nós precisamos ir no médico. E é isso que Deus faz. Quando Ezequias fica doente, sabe quem era o médico dele? Era Isaías. Porque ele que levava o vento lá, fazia lá uma saroca lá de erva lá para Ezequias, e o texto vai mostrar isso. É preciso correr e pedir ajuda. Aquela mulher foi pedir ao nome de Deus. Representa hoje para os nossos dias. É nós irmos direto ao Senhor, a Jesus. Nós não precisamos do profeta para ir a Jesus. Mas nós precisamos do profeta, nós precisamos do irmão, nós precisamos da irmã para dividirmos as nossas cargas. A palavra de Deus diz que nós devemos levar as cargas um dos outros. É bem verdade que em alguns momentos tem coisa que a gente não pode contar para ninguém. Graças a Deus aqui não tem pessoas fofoqueiras. Graças a Deus eu fico muito feliz, eu fico muito à vontade. Ninguém gosta de fofoca. Não tem meu não. Não tem. Não, eu falo isso com fé. Não, estou falando sério, não tem meu não. Glória a Deus. Cara, olha, esse pastor tem fé nas ovelhas, eu louvo a Deus pela vida dele e de vocês. Porque assinar embaixo é responsabilidade muito grande. Graças a Deus. Na outra que eu fui também não tinha. Mas olha, você precisa levar a sua para outra. Você precisa conversar com outro, seja um médico, seja um psicólogo, para que você possa aliviar essa carga e não leve as cargas do outro. Às vezes é preciso correr para um amigo lá para conversar com eles. Você lembra? Eu falei do rei Ezequias. Ezequias, ele estava lá no reinado dele, estava tudo muito bem. E Ezequias era um homem temente a Deus, ele mesmo fala isso. Lá quando a gente vai ver o livro de Reis, capítulo 20, ele vai dizer que ele era temente a Deus, mas ele recebe uma sentença de doença, e essa sentença era de morte. E aí, na mesma hora que ele ouve esta palavra: olha, arruma a tua cara porque hoje você vai prestar conta. Sabe o que ele faz? Ele vira a sua cara para a parede e ele clama a Deus. E ele fala para Deus: Senhor, olha, dá uma chance. Senhor, eu estou aqui. Queridos, quando a crise veio na casa daquela mulher, a primeira coisa que ela lembrou foi de buscar a Deus pela pessoa do profeta. E é isso que você precisa fazer. Quer vencer as tuas crises? Antes de ir ao psicólogo, antes de ir ao médico, antes de ir ao pastor, antes de ir ao irmão, você vai a Jesus Cristo, se derrama diante dele. Ezequias chorou ali amargamente, e ele clamou ali, e ele ficou ali orando. Ele leve tudo a Deus. Tem tanto que eu falo isso. Nós devemos levar tudo a Deus em oração. Então aquela mulher de repente começou a vencer as suas crises, porque ela sabia a quem recorrer. E hoje eu quero dizer para você que você tem também a quem recorrer. E o nome dele é Jesus. É o nome daquele que está aqui para ouvir a tua voz, ouvir o teu clamor, ouvir o que você tem para dizer nesta noite. Mas eu quero dizer que outra coisa que fez com que aquela mulher vencesse a crise dela, ela não desanimou. Ela não desanimou diante daquela crise. Muito pelo contrário.
pelo contrário, ela teve forças para reagir. Ela teve força para ir a Deus. Ela não ficou desanimada, porque lutas vão acontecer, já havia acontecido na vida dela. Ela já estava vivendo uma luta, agora seria outra, mas isso não tirou o nome dela, porque ela foi buscar o profeta de Deus. Quando você desanima, meu amado, é porque os problemas te venceram. E nós não estamos aqui, não fomos chamados, não fomos criados, não fomos separados por Deus para sermos derrotados pelos problemas. Nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, ele fala disso. Ele diz, olha, ele teve tantas crises, tantos problemas, tantas lutas, e ele diz, em todos esses problemas que eu vivi, em todas essas crises que eu vivi, em todas essas coisas que eu vivi, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não desanime, sabe? Não se dê por derrotado, porque o poder de Deus está sobre a tua vida. É esse Deus que tem poder para te levantar, para não te deixar ficar desanimado. Josué, quando recebe a missão, e a missão de levar o povo para atravessar o Jordão, para tomar posse da terra prometida, quando Josué começa a ouvir, e é interessante que quando Deus chama a Josué lá na barraca, na tenda, junto com Moisés, o próprio Deus diz, olha, esse povo é um povo de duro coração, esse povo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo que me rejeita, esse povo é um povo assim, mas eu estou te dando uma missão. Vai levar esse povo, porque eu cumpro as minhas promessas. E aí Josué, quando entra, ele chega no meio do povo, ele olha para aquele povo. Sabe o que Deus fala para ele? Não te desanimes. Deus fala para ele, olha, vai ser difícil, não vai ser fácil. Olha, não fique com medo. Não foi eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Sabe, não tema, não se apavore e nem desanime. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. Isso é uma tradução, né, lá também no original da palavra desânimo, ou desanimus. Quer dizer sem vida, sem alma. E eu quero dizer para você que você tem vida e você tem alma, porque o Senhor, meu Pai, nos deu vida e abundância em Cristo Jesus. Então não tem motivo para desanimar. E aquela mulher não desanimou. Quando a gente não desanima, a gente luta. Quando a gente não desanima, é porque nós confiamos. Quando nós não desanimamos, é porque nós esperamos a resposta dos céus. E aquela mulher também, ela não desanimou. Mas outra coisa também que eu posso dizer para você nesta noite, não duvide do poder de Deus. Imagina, aquela mulher, quando o profeta pergunta o que a senhora tem aí na sua casa? Ah, pastor, não tenho nada. Nada? Eu não tenho nada. Queridos, para Deus esse nada não é absoluto. Você sempre tem algo na tua vida que Deus pode usar. Você sempre tem algo na tua vida que Deus pode multiplicar. Deus não deixa de ser com esse nada absoluto. A palavra de Deus diz que se você tivesse pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse a esse monte, olha, vai daqui para lá, e ele vai. E para muitos, uma fé pequenininha, às vezes não é nada, mas para Deus não é. Daquele povo que aquela mulher tinha, multiplicou tanto azeite, e azeite era dinheiro, azeite era bens, era propriedade, que além de pagar a dívida, sabe o que ele disse para ela? Viva com o restante que sobrar. Sabe o que eu entendo com isso, pastor Márcio? Se sobrou das botijas, por que ela vai viver o resto da vida dela? É porque enquanto havia botija, estava se multiplicando dentro lá. Ninguém vive com um pouquinho. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus de abundância.
E sabe o que aconteceu? Sobrou. Vocês formaram cheios. A bênção que Deus tem para você não é limitada, ela é contínua. Porque o nosso Deus é eterno. E o eterno não faz nada limitado. O eterno não tem limite. O eterno é abundante. E aquela mulher, e ela não duvidou do poder. Talvez ela dissesse, mas eu só tenho isso aqui. Como ela disse, nada. Mas mesmo assim, ela creu na palavra de Deus. Ela não questionou, mas como é que eu vou encher essas vasilhas todas? Quero abrir um parênteses nesse texto, dizer para você o seguinte: essa mulher também era uma mulher de conexões. Era uma mulher que tinha um bom relacionamento. Você já pediu alguma coisa a um vizinho que você não fala com ele? Chega para um vizinho que você brigou com ele por alguma razão, me empresta uma panela. Ele vai dizer, não, está me pedindo, por que você não fala comigo? O nosso testemunho como crente, na nossa comunidade, onde nós moramos, é fundamental, ela é importante. Não porque um dia nós vamos precisar deles, não, muito pelo contrário, é para que eles possam ver que há milagre na nossa vida. E aquela mulher, ela tinha uma conexão com todos os vizinhos, que os filhos saíram, ela falou, olha, assim, vai lá, vai na casa de Joana, pega as panelas, vai na casa de Isabel, pega as panelas, vai na casa de Maria, de Marta, e vai pegar as panelas, e eles correram, eles foram pegar as panelas, e todos eles deram as panelas para ela, porque ela era uma mulher bem vista na sociedade, porque segundo o que o texto deixa claro, ninguém é bom. E eles disseram, olha, está tudo aqui, todo mundo já viu tudo. Nós precisamos cair na graça do povo. Se você quer ganhar alguém para Jesus, você precisa cair na graça do povo. Há pessoas, a gente mora num condomínio, e eu costumo dar bom dia, boa tarde, boa noite, até para os cachorrinhos. Quer ver você ganhar alguém, principalmente quando é condomínio? É quando você entra no elevador e essa pessoa entra com um cachorrinho ou com um gato. Fala nada com ele não. Mas vai dizer, que cachorrinho bonitinho, gente. Tu começa a falar do cachorrinho, aquela pessoa vai abrir logo um sorriso. Funciona mais do que com criança, você sabia disso? Porque tem gente que não gosta que você fale com a criança não. Mas com o cachorrinho todo mundo gosta. E aí você faz amizade. E aí a gente fala do cachorrinho que é lindo. E eu brinco com tudo quanto é cachorrinho. E aí todo mundo lá, tem até um lá que tem o nome de Carlinho. Eu encontro a dona e o dono, como é que está o Carlinho? A gente tem que ter esse relacionamento. Ninguém vai falar de Cristo. Ir à casa dos outros. E aí eu preciso entender, meu pai, que aquela mulher, ela não duvidou, mas ela mandou ir buscar a Jesus. Mas eu já estou caminhando no final. Faça a sua parte, que Deus vai fazer nele com certeza. Amém. Faça a sua parte. Não se supera crises de braços cruzados. Não se supera a crise sentado, esperando cair do céu. Não se supera a crise com aqueles que são mais antigos, vai saber dessa música. Ficar com a boca aberta, escancarada, cheia de dente, esperando o nosso chegar. Não é assim que se supera a crise, mas é agindo. Aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta e disse para os filhos, vão lá. E ela agarrada lá com o cântaro dela, com a jarra dela. Vamos lá. Os filhos traziam, ela ia e enchia. Os filhos traziam, ela ia e enchia. Os filhos traziam, ela enchia. Sabe o que isso diz? Que numa crise familiar todos têm que participar para resolver. Todos precisam estar juntos, trabalhando. Todos precisam caminhar junto. O
levanta, ele tem que fazer a parte dele. E quando a gente faz a nossa parte, sabe o que isso significa? É que nós estamos crendo que vai haver resultados. Pegue a sua vasilha e fica assim, não sei como é que eu vou encher. Não abra a sua dispensa e dizer que aqui está ruim. Porque às vezes a coisa está ruim dentro de casa. Às vezes a gente está num sufoco tão grande. E eu lembro da minha infância, eu lembro que muitas vezes a gente vivia, sabe, no ruim, mas estava bom. Sabe aquele momento que você chega em casa e você vai preparar alguma coisa? Né? Quando eu digo que o nada absoluto do crente não existe, e você vai preparar um arrozinho lá, aquela coisa toda, aí você não tem alho. Aí você procura. Sabe aquele alho pequenininho que você rejeita, ele vai ficando lá no final, tu vai pegando, aí você acha que não tem alho, daqui a pouco tem aquele pequenininho todo tortinho, é aquele que você vai pegar. E é aquele que vai dar gosto na comida. É aquele que vai deixar a comida gostosa. Muito suado, aquele que ninguém quer, está lá quase secando. Ruim de ralar aqui no ralador. Legal é que rala, né? A maioria das vezes. Possa ralar até a nossa vida. E aí, sabe, não quer. Aí você abre o freezer, aí tem lá naquele saquinho transparente lá dentro, lá uns pedacinhos de frango aí que você deixou lá, e outra coisa. Não tem nada. Aí você abre e tem aquele potinho de Cleibon, né, de margarina, com um pouquinho de arroz. Quando eu achava que era margarina preparada, não, estava pronto. Querido, para Deus não existe nada absoluto. Para Deus com um pouquinho que tem. E você quer se acreditar? Com Deus o pouco é muito. Então aquela mulher creu que aquele pouco que ela tinha seria muito para ela. Ela fez a parte dela, crendo no Senhor. E eu quero concluir. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, minha amada, que todas as crises é um momento decisivo na nossa vida. Na vida de cada cristão. É um momento decisivo em que nós devemos escolher confiar ainda mais em Deus. Crer ainda mais em Deus. É um momento de crer em Deus. Ou não crer no poder de Deus. Se por acaso alguma crise entrou na tua casa, entrou no teu lar, não importa qual seja a crise, ainda que seja aos olhos dos outros pequenininha, ela hoje está aos pés da cruz do Senhor. Ele tomou sobre ele todas as nossas dores. Não
temos nada, aprendemos que temos tudo. Então, em nome de Jesus, cumpra o teu propósito nas nossas famílias. Obrigado, Senhor, por esse culto, pelas famílias aqui representadas. Repreende toda ação contrária, abençoa os casamentos, os filhos, os sonhos que muitas vezes estão na mente de um homem, de uma mulher que compõe uma família, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sobre o teu Israel espalhado por essa terra, desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: Amém.